Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a mais um DR das Dietas. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos músculos na melhor idade ou na terceira idade, como vocês queiram chamar. Sapiens, se você está querendo ter uma vida mais saudável, depender menos de remédio, menos de hospitais no futuro, se inscreva no canal, passe para os seus amigos, passe para os inimigos também, passe para aqueles que voltam para o outro lado, para esse lado, para o outro lado, para cima, tá tudo certo, todo mundo é bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. E eu sou Ana Maria, médica com especializações em nutrologia e revisões sistemáticas com meta-análises. E é aquilo que a gente está falando, a gente dá a informação para você, você tem a liberdade de fazer com ela o que você quiser. A gente está aqui para dar as evidências científicas, pesar, né, se vale a pena ou não, confiar nas evidências, e aí você escolhe e adapta aí com a sua vida. Então, Ana, vamos falar sobre a importância dos músculos na terceira idade. E aí, o que você tem para falar? O que você trouxe para nós? Olha, é importante a gente entender um conceito antes de saber da importância do músculo na terceira idade, que se chama sarcopenia. Tá? Sapiens, sarcopenia, na minha definição aqui, sem ser médico, psicólogo, são aquelas pessoas que estão com pouca massa muscular. Homens é bem característico e mais fácil de identificar, aquela barriga redondona, aqueles bracinhos fininhos. O ombro fraquinho. Mas pode ser também obeso, que não dá para ver, o braço é grande, mas ele não tem força. Por dentro tá com Por pouco, dentro, né? E não tem força de aperto. Esse daqui é um aparelhinho que a gente tem aqui em casa, que serve para fazer esses músculos aqui. E nesse tem uma medição, uma graduação. A Ana colocou aqui, no mínimo para um homem... 35. 35 de pressão, é quilos isso? 35 quilos de pressão. É. Então, se você não conseguir fazer isso daqui, ou segurar, e a mulher que número Tem que que ser 20. A mulher é 20. Se você não conseguir Daí pra fazer menos. isso... Mas você vê, ó, eu consigo apertar a força mínima do homem, tá vendo? Isso, tá bem Mas, legal. se você tiver mais idade, obviamente, pelo menos 20 para cima você tem que 20 apertar. para cima. Mas tem um aparelho mais automático, ó, você esqueceu, que é o dinamômetro. Aí ele até marca, é igual aquele que você aperta quando você vai renovar a habilitação, que eles pedem para você apertar, né? É isso. Então, aquele lá é automático, ele dá o número certinho. Esse aqui é meio que manual, é só para treino mesmo, aí tem a marcação. Tem a graduação. Mas, enfim, vai Funciona. atrás disso, que é um dos marcadores fáceis de você Esse é bem testar. baratinho, compra aí nos mercados livres da vida. Porque assim, a sarcopenia não é só você medir o músculo num exame de composição corporal e saber que está com pouco músculo, que está mais percentagem de massa gorda, menos percentagem de massa magra, não é só isso. A sarcopenia é todo um conceito que ela engloba também funcionalidade. É por isso que entra a questão da força de aperto, entra a questão da velocidade de caminhada e tem algumas baterias de exames de avaliação que vem também questão de equilíbrio. Tá? Então, não é só medir a massa corporal e saber quanto de músculo que tem, fazer o cálculo, não, né? E o importante ver também é aquelas pessoas que já não conseguem se levantar do sofá sozinha, ficam com dificuldade de se ficar sentada no chão com o netinho, brincando, não conseguem levantar sem apoio. Então, isso também é um sinal, não é isso, Ana? E às vezes tem gente que tem dificuldade de se levantar até com apoio, com a ajuda de algumas pessoas, né? Então, isso tudo são indicativos de que você está com pouco músculo, tá, Sapiens? São coisas interessantes para você dar uma investigada, né? Mas quanto a essa medida, Ana, como é que você sabe? Com mais de 65 anos, 60 anos? Em geral, a sarcopenia... Você está com perda de músculo, já é sarcopenia? Não, só o músculo sozinho não, tem a questão da função. Então, a gente vai colocar aqui ao longo do vídeo, aqui no meio, os critérios, porque tem algumas instituições, tem um consórcio europeu, tem um consórcio mundial, e eles definiram mais ou menos, tem alguns critérios modificados, mas em geral os critérios são a força do aperto e a quantidade de músculo, ou a velocidade de caminhada e a quantidade de músculo, tá? Então, eu vou colocar aqui só para vocês saberem, assim, a gente vai deixar durante o vídeo para não ficar tão específico. Agora, sabe que eu achei um estudo bem interessante? Não chegou a ser uma meta-análise, mas é um estudo que juntou populações de vários países. Então, população da Suécia, da Bélgica, da Espanha, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E aí, eles ficaram acompanhando essa população de pessoas com mais de 65 anos, uma média de 12 anos de acompanhamento. E aí eles foram comparando aqueles que tinham menos massa magra ou massa magra normal ou critérios de sarcopenia, né, que eles viram esses critérios modificados, com o risco da pessoa falecer ao longo desse acompanhamento de 12 anos, né? E olha só que interessante,
Então, aqueles que usaram essa associação de força e função seria Os critérios da sarcopenia. os critérios Não da é só saúde. força, nem é só músculo. Velocidade de caminhada também. Velocidade de caminhada também. Ou seja, se estiver muito devagarzinho também, viu, gente? Também. Na verdade, é para ser 1 metro por segundo. Mas isso aí é bom você fazer junto com o médico, porque a pessoa pode te amparar se precisar, o fisioterapeuta, né? Então, Quantas pessoas conseguiram nesse grupo? olha, eles conseguiram mais de 9.000 homens, né? Tinha mulheres também, mas uma quantidade pequena, aí eles acabaram não analisando tão especificamente, analisaram mais os homens que iam uma quantidade maior de Então homens. só foi para homem, então? Não, eles fizeram um estudo com todo mundo, mas tinha estudo que só via homens e tinha estudo que via homens e mulheres, eles acabaram separando, tá? Até porque os critérios são diferentes, né? A mulher pode ser um pouco mais fraca mesmo, para entrar nos critérios de sarcopenia. Mas a tendência das mulheres e dos homens são parecidas, Ficou né? parecido, os resultados ficaram semelhantes. É que os resultados, quando não tinha uma quantidade grande de mulheres, não foi um resultado tão confiável quanto do mais de 9.000 homens que eles viram, né? Para resumir, o que é que eles encontraram, sabe? Por isso que é importante a gente estar falando tanto de sarcopenia. As pessoas que tinham sarcopenia tinham pelo menos 2 vezes mais risco de mortalidade do que os que não tinham, tá? E aí, a sarcopenia ela pode ser dividida também em 3 graus. É aquela sarcopenia suspeita de sarcopenia, que é quando você só tem menos músculo, mas não tem as outras coisas ainda. A sarcopenia confirmada e a sarcopenia severa. Então, assim, quanto mais severa a sarcopenia, quer dizer, tinha pouco músculo e ainda tinha fraqueza no aperto e ainda não andava bem devagarzinho ou precisando de apoio, esse risco chegou até 5 vezes mais do que uma pessoa da mesma idade, do mesmo sexo, que não tinha esses problemas. Então, assim, quando a pessoa vai perdendo músculo e vai perdendo função, ela começa a arriscar muito mais, 5 vezes mais risco de falecer do que uma pessoa que não tem esses critérios, né? E aí você tinha me perguntado em relação às mulheres, né? Essa tendência As mulheres, parecida. a tendência ficou parecida também. Pouco músculo e a questão, se eu não me engano, do aperto fraco foram os que deram estatística significativa. Ficou variando também entre 2 vezes e meia, né? Então, meninas da e melhor meninos. idade, vamos prestar atenção aí na sua força de aperto, na velocidade de caminhada e se você está começando a depender de alguém para levantar daquele sofá, comendo batatinha aí que eu estou vendo vocês daqui. Então, e esses achados também foram corroborados por uma meta-análise grande, 56 artigos, mais de 30.000 participantes, e eles viram realmente uma média pegaram no geral, né, não classificaram igual outro estudo, uma média geral, confirmou sarcopenia 2 vezes a 2,6 vezes mais risco de morrer quando a pessoa tinha sarcopenia do que a pessoa parecida que não tinha sarcopenia, não tinha os critérios, tá? Inclusive hospitalizados. As pessoas hospitalizadas tinham mais chance ainda quando elas estavam com sarcopenia mas, do Ana, que isso quem não tinha. chega a ser quase evidente, né? Porque quando a pessoa está hospitalizada, ela fica deitadinha lá, né? Não faz esforço nenhum, aí de vez em quando vem o fisioterapeuta, mexe Dá nos uns dedinhos e tal, e aí vai piorando, né, essa sarcopenia, né? E a O corpo vai consumindo. Vai consumindo. E geralmente a pessoa está numa situação de doença que consome mesmo, né? E a dieta do hospital já não ajuda muito, né? Não é só porque não é gostosa não, sabe? Isso que eu passei anos comendo comida do hospital, eu sei que é ruim. Mas é porque a própria dieta interal, aquelas com catéter, a proporção de proteína não costuma ser o suficiente para aquilo que a pessoa está precisando com aquela doença. Geralmente precisa dar suplemento, mas não é todo lugar que está enquadrado ainda nessas diretrizes nutrológicas para melhorar mais a questão da proteína quando a pessoa está internada. Então, se a pessoa já chega sarcopênica no hospital, aí o prognóstico é muito pior do que os outros que vão perdendo a proteína durante a internação. Mas tem jeito, né? Tem jeito, é só fazer musculação. A gente não quer trazer só problema para vocês. Vocês vão ter a solução nos próximos vídeos. A gente vai elaborando melhor isso. Nos próximos vídeos, Sapiens, nós vamos falar mais sobre músculos. Mais músculos, mais saúde. Exatamente. Não se preocupem porque tem jeito, tem como reverter. Se você já tiver sarcopenia, já tiver essas debilidades, tem como reverter. Uma dietinha alta em proteína, exercício levantar um físico. pezinho, você sai da sarcopenia. Aí sigam aqui o DR das Dietas que vocês vão ver mais informações nos próximos vídeos. Até a próxima, gente.